Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso último dia da novena em honra ao Senhor Bom Jesus de Iguape. Com alegria, acolhemos cada um aqui presente, que reunidos em comunidade, possamos fortalecer nossas esperanças, experimentar o amor de Deus e confiar nossas intenções ao Senhor Bom Jesus de Iguape. Que tenhamos uma noite abençoada. Meditamos com o tema geral da nossa novena: amei-te com amor eterno e te atraí com a misericórdia. Hoje, nosso tema: atraí para te amar. Bom Jesus. O bom Jesus é o próprio Jesus Cristo, venerado em momentos específicos de sua paixão e sofrimento. Os tantos títulos surgiram da devoção popular ao longo dos séculos. Devoção que nasceu em Portugal e foi trazida pelos colonizadores para o Brasil, onde se tornou uma das mais antigas e populares expressões de fé. Com alegria, vamos receber a imagem do nosso padroeiro cantando. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu te amarei, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de ti. Mas sua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Boa noite. Boa noite.
noite. A todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro, nono dia, último dia do nosso novenário. Embora teremos amanhã a grande ação litúrgica, né, a transfiguração do Senhor. Mas hoje encerramos então o novenário. Que bom a todos aqueles que conseguiram perseverar e conseguiram participar todos os dias. Aqueles que não puderam por um motivo ou outro, da mesma forma, sejam muito bem-vindos. Vamos ver se as capelas estão aí acompanhando. Capela Santa Rita, tem alguém hoje? Eu não vi ninguém. Não, né? Perpétuo Socorro, tem alguém? Também não. Comunidade Matriz tem. Nossa Senhora Aparecida tem, muito bem. Sempre tem uns, né? Imagine que o restante, então, tem alguma caravana da Nossa Senhora da Luz? Não tem caravana da Nossa Senhora da Luz? Nossa, São José Operário tem. Só da música, mas alguém que acompanha, né? Muito bem-vindos. Então, para quem não sabe, ministério, Mãe, Filho e Filha é o nome do ministério, né? Da paróquia São José Operário, nossa vizinha aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Espero vê-los outras vezes aqui com a gente. E para quem não conhece, o Padre Tiago, da paróquia Nossa Senhora da Luz, lá da Avenida Macanhã, lá quase em frente ao supermercado Conta. Achei que vinha uma caravana com ele hoje, não veio, né? Mas sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, Padre Tiago, mais uma vez conosco. Já teve outras vezes que esteve, né? A casa é tua, fique à vontade e vamos saudar uns aos outros com a salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Muito bom, é uma alegria reencontrá-los, celebrar com a comunidade o nono dia da novena, em preparação à festa do Senhor Bom Jesus. O Senhor que manifestou o grande amor de Deus pela humanidade e que nos acolhe nesta noite. E nesta noite, a nossa primeira atitude diante de Jesus, que é bom, que é misericordioso, é manifestar a Ele o nosso arrependimento, sabendo que somos pecadores, mas que maior que é o nosso pecado é a sua bondade e a sua misericórdia. Por isso, com o nosso coração humilde e arrependido, peçamos perdão cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmão, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo,
misericordioso e bondoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Assisti, Senhor, os vossos fiéis e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos acolher o símbolo da nossa liturgia hoje. A vinha é sinal de esperança, de cuidado e da promessa de Deus. A uva nos lembra os frutos que somos chamados a produzir quando permanecemos unidos a Cristo. A uva também nos recorda o vinho, que na Eucaristia se torna o sangue de Cristo derramado por nós para a salvação da humanidade. Assim como a videira precisa ser cultivada para dar bons frutos, também nossa vida precisa ser alimentada pela palavra de Deus, pela oração e pelos sacramentos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Naquele tempo, diz o Senhor: serei Deus para todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Isto diz o Senhor: encontrou perdão no deserto o povo que escapara à espada. Israel encaminha-se para o seu descanso. O Senhor apareceu-me ao longe. Amei-te com amor eterno e te atraí com a misericórdia. De novo te edificarei, serás reedificada, ó jovem nação de Israel. De novo teus tambores ornarão as praças, e sairás entre grupos de dançantes. Hás de plantar vinhas nos montes da Samaria. Os cultivadores hão de plantar e também colher. Virá o dia em que gritarão os guardas no monte Efraim: levantai-vos, vamos a Sião, vamos ao Senhor nosso Deus. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pastor
Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema central da novena: amei-te com amor eterno e te atraí com misericórdia. E o subtema: atraí-te para te amar. Veja que ao celebrarmos a novena do padroeiro da nossa comunidade, o Senhor Bom Jesus, nós somos convidados a experimentarmos em nós o seu maior e mais belo de todos os ensinamentos: o amor. Eu te amei com amor eterno e te atraí com a minha misericórdia. Eu atraí vós até mim para te amar. Uma realidade que todos nós já sabemos, desde quando nós frequentamos a catequese, os primeiros anos da nossa vida, nós aprendemos que o amor de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, e mesmo assim a igreja, constantemente, na liturgia, nas celebrações, volta novamente a esse tema. Por quê?
Porque constantemente somos lembrados de que o Senhor nos ama infinitamente. Porque não basta apenas sabermos que somos amados ou que devemos amar a Deus e amar ao próximo. É preciso que experimentamos em nossa vida, que sintamos-nos amados profundamente por Deus. E o ser humano, ele tem uma tendência muito grande, muitas vezes, a focar naquilo que é, quem sabe, a imagem de um Deus castigador, de um Deus que muitas vezes olha aonde nós falhamos, aonde nós pecamos para nos castigar. E, sobretudo, nós não sentimos em alguns momentos merecedores desse amor. E quando nós não nos sentimos amados, nós não podemos amar. Veja que a experiência de amor que nós recebemos dos nossos pais nos primeiros anos de vida, como fomos tratados, como fomos amados, isso é fundamental também para que um dia nós possamos amar os nossos filhos, amar a esposa, amar o esposo, amar as pessoas com quem nós nos relacionamos. Meus amados irmãos e irmãs, hoje já estamos no 9º dia, o último dia da novena, porque amanhã é a festa. Uma novena como essa, em honra ao Senhor bom Jesus, a maior de todas as graças que nós deveríamos pedir a Ele que é a fonte nesse deserto em que nós vivemos. O mundo é um deserto onde cada vez mais o amor é muito falado, mas ainda falta ser vivenciado. E aqui, na casa de Deus, é o manancial, é o oásis, é a fonte, onde chegamos sedentos de amor, sedentos para sermos amados, para sermos acolhidos, para sermos tratados com amor, com misericórdia, um amor que é infinito, um amor que é eterno. E quando nós nos nutrimos desse amor eterno de Deus, o nosso coração não tem outra resposta a oferecer aos outros, ao mundo, inclusive aos inimigos, senão o amor de Deus. Por isso, no dia de hoje, vamos pedir essa graça ao bom Jesus. Senhor bom Jesus, nós não sabemos ainda amar como Tu amou, ainda nós temos aquela ideia de um amor muito humano, de fazer o bem com aqueles que nos fazem o bem, aquele amor que precisamos dar a quem merece, a quem não merece nós não damos. É um amor muito pobre, mas que nós precisamos deixar que a graça de Deus, o amor de Deus possa ser derramado em nossos corações, como dizia o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ouvimos agora um evangelho de uma mulher pagã, uma mulher chamada Cananeia, da região de Caná, uma região que não acreditava no Deus de Israel, o Deus que nós cremos hoje. E ela, movida por um amor, o amor à sua filha, ela sabe que Jesus estava passando por ali, por aquela região, e ela vai insistindo. Os discípulos até fala para Jesus, aconselha Jesus, olha, vamos tentar, fala para essa mulher parar de te aborrecer. Ela já está incomodando. E ela, movida por um amor, não desiste. E ela grita, Senhor, tende piedade, cura minha filha que está possuída. E Jesus começa a dialogar, olha, mas
Eu fui destinado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para o povo de Israel. Eu não fui destinado para os pagãos. Os pagãos eram considerados como fossem os cachorros, os cães. Aí Jesus fala assim: não fica bem tirar da mesa dos filhos o pão para dar aos cães, aos cachorros. E ela argumenta com Jesus: mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. E Jesus percebe que aquela mulher tinha amor, mas ela também tinha um dom precioso que somente Deus pode nos dar, que também é uma graça que precisamos pedir ao Senhor bom Jesus nesta noite: o dom da fé. Mulher, seja como tu creste. Jesus se admirou, se encantou pela fé daquela mulher, que ela poderia ter desistido, ela foi desestimulada, as pessoas tentaram fazer com que ela desacreditasse, os obstáculos fizeram com que ela voltasse atrás e falasse assim: ninguém se importa comigo, entrasse naquela de vitimismo. Deus não se importa comigo, não cuida de mim, eu vou embora então. Vou chorar sobre o leite derramado, sobre a minha própria miséria. Ela disse não, ela lutou. Somente quem tem fé e quem tem amor, e quem reconhece em Jesus o amor por excelência, persevera. O diácono dizia daqueles que foram perseverantes ao longo dessa novena: só persevera quando a gente ama, só persevera na fé, só persevera em Jesus, no seu projeto, quando o amor toca a nossa alma. Não adianta saber muitas coisas sobre Jesus, se tem muitas coisas na cabeça, mas se não se experimenta o amor de Deus em nós, não se persevera na vida de seguidores e seguidoras do Mestre. Oxalá que hoje o Senhor possa oferecer a cada um de nós, como ofereceu a essa mulher, a graça que nós estamos e que viemos buscar nesta noite. A graça de sermos amados e de que tenhamos a fé tão forte, uma fé tão viva, que nenhuma barreira, que nenhuma dificuldade nos faça desistir de chegar até Jesus, aquele que tem a resposta última para todas as nossas necessidades. Amados irmãos e irmãs, quero deixar uma mensagem para vocês e para cada um de nós nesta noite. Muitas vai ser as barreiras, muitos serão aqueles que vão tentar nos afastar ou desestimular de seguir a Jesus, mas perseverem, que a vossa fé seja maior do que as vossas dificuldades, que mesmo sofrendo, mesmo diante das tribulações, mesmo diante da falta de amor que recebemos dos outros, que o nosso coração não tenha outro sentimento a oferecer senão o amor. Como dizia São Francisco de Assis na sua oração: onde houver ódio, que eu leve o amor. E isso só é possível quando nós nos sentimos profundamente amados, quando nós nos sentimos profundamente tocados pelo Espírito de Deus, que derrama em nossos corações a abundância da sua graça, do seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. E agora, tendo sido amados, pelo amor do Senhor, vamos aqui agora diante de Jesus, que é o amor eterno do Pai, que é o Senhor bom Jesus, rezar com muita fé. Senhor bom Jesus, eu creio em vós, eu acredito que o Senhor é verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Creio que o Senhor é a palavra que nos conduz à vida, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Senhor bom Jesus, que sempre te mostra cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Escutai esta nossa oração, perdoai meus pecados, não me deixeis cair na tentação e livrai-me de todo mal. Aumentai minha fé, minha esperança, que eu esteja sempre a serviço do Evangelho, que eu possa compartilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e ainda junto dos meus irmãos no caminho do vosso reino. Que eu tenha um coração cheio de amor, aberto e disponível para a minha família. Dai-me saúde, que nunca falte o pão suficiente em nossas mesas. Bom Jesus, abençoai nossas famílias. Amém. Abençoai a minha também. Podemos sentar agora para o nosso ofertório. Vamos colocar junto com o vinho uma gotinha de água. Aquela gotinha de água ali traz a nossa humanidade, que ainda precisa amar. É o coração de cada um que se mistura ao coração de Jesus, fonte manancial do amor. E vamos pedir que se transforme também em corpo e sangue do Senhor a nossa vida, o nosso desejo de amar. Cantemos. De mãos estendidas, transformando-as em luz. O dia que nos traz o pão e a noite que nos dá repouso, ofertamos ao Senhor o louvor da criação. De mãos estendidas, nossa vida toda inteira ofertamos ao Senhor como prova de amizade, como prova de amor, com o vinho e com o pão ofertamos ao Senhor nossa vida toda inteira, o louvor da
beleza tão bela, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-las em luz, o dia que nos traz o pão e a noite que nos dá repouso, ofertamos ao Senhor o louvor da criação. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Nós vos pedimos, Senhor de bondade, santificai estes dons e, aceitando a oblação do sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma eterna oferenda para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo, Ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, adquiriu para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo José Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos, por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Um abraço da paz será no final da missa. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e para não abandonar-nos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbo caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. E aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbo caro factum est, verbum panis factum est, verbo caro factum est, verbum panis. Desde o princípio, quando o universo foi criado na escuridão, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo, rico em misericórdia, Deus mandou o Filho seu, todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est.
Oremos. Acompanhai, Senhor, com vossa constante proteção, aqueles que restaurais com os dons do céu, e como não cessais de protegê-los, concedei que se tornem dignos da eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então, convidamos a todos para amanhã, a nossa missa em honra, né, ao dia do Senhor Bom Jesus de Iguape. Então, nós teremos, a partir das 19 horas, a adoração e às 20 horas, a missa. Convidamos a todos também para dar uma passadinha lá na nossa cozinha. Nós temos pastel, hoje está bom para tomar quentão, temos caldos, né? Então, agradecemos a presença do ministério, que Deus abençoe vocês, que o bom Jesus os proteja. Padre Tiago, muito obrigado por mais uma noite conosco. Que o Senhor venha mais vezes, não só nas nossas novenas, né? O nosso carinho, a nossa gratidão ao Senhor. Nós temos um mimo para o Senhor. A nossa capelinha hoje vai ser levada, eu acho que a pessoa não está aqui dentro, por um coroinha que hoje fez, responsável pela fazer fumaça, o Enzo, que me pediu. Enzo, cadê você? E assim, a gente está com um projeto, o dono da capelinha ainda não sabe, mas a gente vai continuar com essa capelinha nas nossas missas de domingo, tá bom? Muito obrigada. Cadê o senhor Enzo? Ele está precisando de incenso, mas foram buscá-lo. Amanhã vai ter gesto concreto também ou não? Então amanhã o nosso gesto concreto, no ordem do momento do ofertório, é quem puder trazer então para a cesta dos nossos irmãos mais necessitados, é leite. Você está sabendo que quem leva hoje tem que voltar amanhã com ela? Então tudo bem, então recebe aqui, né? Uma salva de palmas para o nosso coroinha. Muito bem, então fiquei muito feliz, uma alegria reencontrá-los, sobretudo nesse contexto da Eucaristia, celebrar o amor de Deus e vir aqui sentir e receber esse amor de Deus sempre é um privilégio, é uma graça muito grande. Eu gostaria que vocês saíssem daqui sabendo e sentindo o quanto cada um de nós somos profundamente amados pelo Senhor Bom Jesus, e a maior prova do amor de Jesus é a cruz, né? A sua entrega até as últimas consequências por cada um de nós. Quem quiser visitar o Padre Tiago, como eu disse, né, para a Nossa Senhora da Luz, lá ele tem missa 3, né, no final de semana, né, no sábado e domingo, né? Dá os horários aí, Padre. Isso, lá nós temos missa no domingo às 8 da manhã, às 10 e às 19 horas. Né, serão muito bem-vindos. Só no domingo 3, no sábado também às 19, né? No sábado às 19h30. Então, 19h30 no sábado. Então, não ficar com vergonha não, se alguém quiser visitar ele lá, né? Eu sei que eu estou devendo uma visita, né? Mas não esqueci não, né? Só não fui ainda, mas vou, na hora que eu agora apareço lá. Se alguém quiser visitar, não fico, né? Pode ficar à vontade, né? Então ele tem no sábado e domingo são 4 chances, né? Alguém quiser uma hora visitar ele, vai falar, ó, é a Capela Bom Jesus, né? Para a Nossa Senhora Aparecida, fique à vontade. Vai ser uma alegria muito grande. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre todos nós nesta noite. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai...
Irmãos e irmãs, uma boa noite, um bom descanso. Ide em paz. Que o Senhor bom Jesus vos acompanhe e guarde hoje e sempre. Amém. Saudai-vos com a paz de Cristo e viva o Senhor bom Jesus. Viva! Viva Nossa Mãe Maria Santíssima. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta.